Saudações, pessoal. Dentro do universo financeiro, uma das atividades, talvez uma das mais importantes, é a atividade de orçar alguma coisa. Seja o orçamento de uma máquina, equipamento, que é o orçamento de capital, seja fazer o orçamento e previsão de caixa, seja fazer o orçamento, por exemplo, operacional, de prever, por exemplo, o que eu vou, por exemplo, gastar de matéria-prima, mão de obra, etc. Quando eu falo em orçamento, eu parto da premissa de que tudo que é de planejamento faz parte da vida orçamentária de uma empresa. O tema da nossa aula de hoje é bem esse, é o orçamento flexível. Nós vamos perceber que para nós entendermos o orçamento flexível, há necessidade de nós termos uma certa compreensão do que vem a ser o orçamento estático. Para então nós temos o orçamento estático, compararmos com o orçamento flexível, porque ele surge das, talvez, não ineficiências, mas das dificuldades, né? Ele estático porque ele é parado, ele é rígido, né? E o flexível eu tenho condições de flexibilizar a unidade de produção. Comparar com a realidade, que nem sempre a realidade é o que se espera num orçamento. Diante disso, vamos dar uma olhada num conceito, né, em dois conceitos, bem entendido, do que vem a ser o orçamento flexível. Vejamos. O orçamento estático fornece os custos esperados para um nível de atividade no período de tempo. O orçamento flexível, também conhecido como orçamento variável, oferece-nos a oportunidade de conhecer os custos de produção dados vários níveis de atividades. Olha só, pessoal, com muita tranquilidade, vamos prestar bem atenção nessa definição. Então, olha só, quando a gente fala em orçamento estático, eu tenho lá um nível de produção dado, tá? E eu tenho lá custos e receitas advindos daquele orçamento estático, então ele não varia. Qual é a diferença para o orçamento flexível? O orçamento flexível me permite eu flexibilizar, está dito, flexível, flexibilizar. Eu tenho a possibilidade de colocar vários níveis de atividade ou vários níveis de produção. Vladimir, por que isso é importante? Da onde surge o orçamento flexível? Olha só, o orçamento flexível, ele surge da dificuldade do orçamento estático em fazer essas previsões de diversos níveis de produção. Agora, não entendam errado. Veja, quando eu digo diversos níveis de produção, para determinado período de tempo. Não quer dizer, por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo um orçamento para um ano, um orçamento estático, portanto, para um ano. Então, no primeiro mês eu vou vender 1.000 unidades, no segundo mês, 2.000, no terceiro mês, tá, para ficar uma conta certa, tá? No quarto mês, 4.000 unidades, no quinto mês, 5, e no 12º, 12.000 unidades. Isso é orçamento flexível? Não, é orçamento estático. Mas, Vladimir, você está variando, né, no tempo as quantidades. Mas dentro de um único orçamento. Quer ver uma coisa? Olha o orçamento flexível. No primeiro mês, eu vou produzir 1.000, provavelmente 2.000, 3.000. Veja a diferença. Segundo mês, no estático, estava 2.000, né? Agora eu posso colocar 2.000, 3.000, 4.000. Ou 1.500, 2.000, 2.500. Veja que eu estou variando dentro daquele período. Então, veja só, cuidado. Não confundam. De repente, muita gente que trabalha com orçamento pensa o seguinte, eu tenho vários níveis de atividade, é o flexível. Não é assim. Vai ser flexível se eu puder variar, né, as minhas unidades de produção, níveis de atividade, naquele mesmo período de tempo. Não adianta eu... então tá bom, vou variar em 2 anos. Não, continua sendo estático. Outra coisa importante. Flexível porque ele varia a unidade, por isso que o outro nome conhecido é orçamento variável. Tá? Vladimir, tudo isso parte da ineficiência ou da dificuldade do orçamento estático em dar algumas respostas. Que respostas são essas? Bom, vamos lá então. Primeira resposta e a primeira dificuldade do orçamento estático, ele é utilizado e amplamente empregado. Ele dá boa resposta? Dá, mas não tão bom quanto o flexível. E eu vou explicar por quê. No orçamento estático, né, ou conhecido também como o orçamento mãe gerencial operacional, ele é dividido em 9 etapas. Então eu tenho lá um orçamento de produção, que é um orçamento de quantidades, eu tenho um orçamento de receitas, eu tenho um orçamento de compra de matéria-prima, de gasto de consumo de matéria-prima, orçamento de mão de obra direta, eu tenho um orçamento de custos indiretos de fabricação, que são os CIF, eu tenho um orçamento de CPV, de custo do produto vendido, eu tenho uma etapa só dedicada a um orçamento chamado orçamento de despesas não relacionadas ou custos não relacionados, que são as despesas não operacionais, e eu tenho um orçamento das demonstrações de resultado. Mas, Vladimir, poxa, são 9 etapas, essas 9 etapas mostram tudo o que eu quero saber do meu futuro da empresa, do meu planejamento. É verdade.
Só que tem um problema. Quando eu falo em orçamento operacional ou orçamento estático, eu estou considerando um nível só de produção. E se, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz uma previsão, como eu vi agora, né? Eu disse agora há pouco. Primeiro mês, 1.000, segundo mês, 2.000, pro ano que vem, tá? 3.000 no terceiro mês, tal. E no ano que vem, eu fiz essa previsão, eu tive, por exemplo, no primeiro mês, 2.000 unidades. No segundo mês, 4. No terceiro, 5. E por aí vai afora. A variação entre um e o outro vai ser muito negativa, porque eu não possibilitei para que o meu orçamento estático tivesse mais unidades a serem contempladas e orçadas. Então, o primeiro problema é esse. O segundo problema, né, ou a dificuldade, né, vamos dizer assim, um problema, mas a segunda dificuldade do orçamento estático é que, dado um único nível de atividade, todo o resto vai ser para aquele nível. Olha só como é que isso funciona. Se eu estou pensando em 5.000 unidades, ou 1.000 unidades, 2.000, 3.000, 4.000, etc., os meus custos variáveis unitários vão ser em função daquelas unidades, né, que eu fiz a previsão e estáticas. Os meus custos fixos também. A minha mão de obra, idem. As minhas despesas não relacionadas só vão sofrer influência daquele nível de atividade. O que acontece no flexível, e a gente já vai ver daqui a pouquinho. No flexível, como eu tenho condições de colocar várias, né, possibilidades de unidade de produção, significa dizer o quê? Que eu tenho possibilidade de flexibilizar meus custos. Os fixos, os custos variáveis, as despesas, a mão de obra e tudo que vem no orçamento normal. Tá certo? Vamos ver, num primeiro momento, um quadrinho que mostra uma ideia geral do que é... Primeiro passo, tá? Uma bem geral mesmo, de um orçamento flexível. Vejamos em tela. Nós temos 5 colunas do nosso orçamento flexível. Então, por que é flexível, Vladimir? Porque, veja, eu estou trabalhando, em primeiro lugar, numa unidade de tempo. Então, eu estou prevendo 2.000, veja só, 2.900 unidades, depois produzir talvez 3.000 e 3.600 unidades. Veja que esse quadrinho do orçamento flexível é dividido em 5 colunas. Eu tenho uma coluna de rúbricas. Quais são essas rúbricas? As principais. Então eu tenho os custos de produção. Os variáveis são os materiais diretos, a mão de obra direta, o custo indireto de fabricação, que são os suprimentos, os custos indiretos de fabricação variáveis, a mão de obra indireta, a energia elétrica. Tem um total desses custos. E aí eu tenho os custos fixos, que não variam do tempo, né? Supervisão, depreciação, aluguel. E um total de custo de produção. E observem a coluna que está escrita lá, custo variável por unidade. Então eu tenho lá, o material direto, o custo variável por unidade representa 45 centavos. A mão de obra direta, 12 centavos, que é o 0,12. Os suprimentos, 3 centavos. A mão de obra indireta, 7, a energia elétrica, 2. Somando tudo, eu tenho um total de custos variáveis por unidade de 69. Se eu multiplicar o 0,45 por 2.900, que é a minha primeira opção de produção, eu vou ter um material direto de 1.305 unidades monetárias. Vamos pegar um outro, suprimento. Se eu pegar 0,03, que seriam 3 centavos, vezes lá 3.000 unidades no meu flexível, eu vou ter suprimentos de 90. Agora observe uma coisa curiosa. No custo fixo, supervisão e depreciação, eles não têm unidade. É o total. Olha só, pessoal, nessa tabela, algumas considerações nós temos que fazer. Primeira coisa, pô, Vladimir, mas essa tabela, se eu pegar um livro, né, e que fala sobre, por exemplo, o orçamento operacional, essa tabela parece igual ao orçamento operacional estático. Ah, não é não. Mas vocês vão colocar assim, como é que eu posso transformar isso no orçamento operacional estático? Bom, se eu colocar que a primeira coluna lá de unidades é o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro, aí sim é orçamento estático. Eu não estou variando nada. Eu estou variando o quê? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Só que observe o seguinte, ali eu estou tratando de um orçamento flexível para o ano. Então eu estou cogitando a possibilidade de produzir 3.000 unidades. Estou cogitando em produzir 3.600 unidades. Né? Veja que eu estou variando para o mesmo período 3 situações. Por que é flexível? Por causa disso. Agora observe o seguinte. Eu estou variando lá 3.000, 3.600, eu estou variando para 2.000 e pouco as unidades de produção. E a pergunta é a seguinte, o que está acontecendo com meus custos variáveis? Olha, o custo variável por unidade
lá, vocês viram lá, 40 centavos, 7 centavos, etc. Quando eu multiplico pela quantidade produzida, eu vou ter lá um custo variável total. Observe que eles variam na unidade de tempo. O custo variável total, mais o custo variável unitário, ele é fixo. Veja que, para uma produção, por exemplo, de 3.000 unidades, né, ele vai ser 0,45, 45 centavos, vai. E para 3.600 continua 45 centavos. O custo fixo também é fixo. Aí, então, já tiramos uma primeira lição e essa é a mais importante. O orçamento flexível, e já a gente vai ver já, existe uma coisa chamada análise de plano gerencial, ou a tabela gerencial de análise. Nessa tabela, nós temos que verificar o seguinte, comparar o orçamento flexível com o que aconteceu na realidade e verificar se a variação foi favorável ou desfavorável. Então, muitas vezes, a gente pensa o seguinte, eu fiz uma produção, eu fiz um orçamento flexível de 3.000 unidades e a empresa produziu 3.500, né, por exemplo. Foi favorável, porque aumentou a produção. Mas os custos variáveis totais também aumentaram. Então foi desfavorável, foi. Como é que eu reverto isso? Só se eu conseguir reduzir os custos variáveis unitários, e eles são fixos. E isso, gente, a gente só consegue através de muito esforço de estratégia empresarial. Tá? É uma coisa muito complicada. E a gente aprende isso na fase de orçamento operacional, orçamento caixa, orçamento de capital, que vai nos levar ao orçamento flexível. Uma vez reconhecido esse orçamento, essa primeira visão geral do orçamento flexível, a gente tem 3 níveis de produção, né? Isso não acontece no orçamento estático, preste bem atenção nisso, né? E chamando a atenção que desses custos fixos, veja que nos 3 níveis de produção eles não se alteram, né? A depreciação não muda, né? O custo variável unitário, ele é fixo, ele é 45, seja para 3.000, para 3.600, para 2.900. Se eu tivesse colocado uma casa com 4.000, seria 45 centavos, seria 7 centavos, etc. e vai. Agora, a pergunta a fazer é a seguinte, como é que eu monto um orçamento flexível? Como é que eu chego naquele orçamento? Bom, existem 3 etapas. A primeira etapa na elaboração do orçamento flexível é identificar a quantidade real de produção. Vladimir, como é que eu vou identificar a quantidade real de produção? Olha, é assim. Vamos imaginar que nós estejamos hoje em 2009. Eu fiz um orçamento em 2008. Então, a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é o seguinte, qual é a quantidade que foi produzida efetivamente em 2009, não 2008, que é com base nela que eu vou montar o flexível. Calcular com base no preço de venda orçado. Calcular o quê? A minha receita. Tá? Então, eu vou pegar o preço orçado, vou pegar a quantidade real, vou multiplicar para encontrar o quê? Uma receita. Essa receita é flexível. Calcular com base no custo variável. Então, o meu custo variável vai ser em cima de receita orçada. Vamos pegar um exemplo que fica bem mais fácil. Vamos pensar aí um exemplo de uma fábrica que produz MP3. MP3 é aqueles que você pode escutar música, pode fazer salvaguarda de documentos em computador e tal. Então, uma linha de montagem de MP3. Vamos pensar que o nível de produção seja de 10.000 unidades. O preço de venda, 120. Então, cada MP3, 120. Cada MP3 tem um custo variável unitário de 88 unidades monetárias. E os custos fixos totais, 276 mil. Olha só o que eu tenho. Então, eu tenho 2 situações. Eu tenho uma situação de orçamento estático, portanto, na minha previsão, vai ser 12.000 MP3. Essa será a minha produção. Mas no flexível, eu vou ter uma produção de 10.000 MP3. Vamos comparar agora o que está acontecendo entre o flexível, seguindo as 3 etapas, e como é que eu monto, com o estático, e verificar as variações. Vejamos em tela. Na coluna das rúbricas, nós temos as unidades vendidas, as receitas, nós temos os custos variáveis, que foram dados, que são os materiais diretos, a mão de obra direta, os chifres diretos, os chifres indiretos de fabricação variáveis, o total dos custos variáveis, a margem de contribuição, os custos e o lucro operacional. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, o que está acontecendo aí? Eu estou comparando uma situação real que aconteceu com uma situação orçada. Então, olha só, no real foram produzidos efetivamente 10.000 MP3, quando que eu orcei 12.000. Então, na verdade, observem numa coluna chamada variação. 1 menos 2 vai ser o quê? Menos 2.000 unidades deixaram de ser produzidas na realidade, né? Então, se vocês observarem do lado desses 2.000, tem a letra D, variação desfavorável. As receitas também foram desfavoráveis. Se eu produzir menos, né, do que eu orcei e mantive o mesmo preço, significa que eu vou ter uma receita menor do que o orçado. Então, a variação também foi
desfavorável. Olha só, os únicos que tiveram variação favorável foram os materiais diretos, claro, porque se eu produzir menos, o custo variável unitário é fixo, a quantidade menor, o custo vai ser menor, então variou favoravelmente, diminuiu. Os custos indiretos variáveis também diminuíram, assim como os variáveis totais. O resto, tudo variação desfavorável. Vocês vejam lá, nós temos lá uma queda de margem de contribuição de 299, nós tivemos um aumento do custo fixo de 285 e, no final das contas, o lucro operacional caiu de 108, que estava orçado, para 14.900. Variação desfavorável. Pessoal, essa tabela aí, ela é extremamente importante, tá? Por quê? Porque é a partir dessa tabela que nós começamos a trabalhar o orçamento flexível, começamos a montar o orçamento flexível. Mas, Vladimir, não aparece nada de flexível ali, só aparece o orçado e o real. Mas depois a partir disso é que nós vamos montar o orçamento flexível. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é a seguinte, que nós temos uma variação favorável, no primeiro momento nós temos, vamos lá, produção. A minha ideia de orçar foi de 12 mil unidades, só que eu acabei produzindo o quê? 10 mil unidades. Então houve uma queda do nível de produção, por isso que é desfavorável o meu nível de produção. Veja só, por que isso é ruim, Vladimir? Claro, veja, eu tenho uma expectativa de produzir e vender 12 mil unidades e no ano seguinte, né, no ano que eu fiz o orçamento, eu estou produzindo 10 e vendendo 10, alguma coisa aconteceu. Houve um resfriamento, por exemplo, de demanda, ou o meu produto foi substituído por um melhor no mercado. Eu não sei o que está acontecendo e eu preciso investigar isso. Então, é uma variação desfavorável. Com essa variação desfavorável, algumas variações passam a ser favoráveis. E aí, muito cuidado, tá? Sempre vai acontecer isso, sempre que os custos variáveis unitários forem fixos. Exemplo, vocês podem perceber na tabela que as rúbricas que sofreram variação favorável, pese a queda de produção, foram o quê? As rúbricas dos custos variáveis. Por quê? Porque eu multiplico, né, o custo variável unitário pela quantidade. Ora, se a quantidade de produção do meu nível de atividade caiu e eu mantenho fixo esse custo por unidade e multiplicar pela quantidade total, eu vou ter um custo variável total menor. Por isso que ele foi favorável. Agora, olha só, vocês têm uma rúbrica ali que eu chamo a atenção que variou desfavoravelmente, quando na verdade ela não poderia ter variado. Ou melhor, em regra, ela não varia. Qual é? O custo fixo. Observe na tabela que o custo fixo variou de forma desfavorável, ele aumentou. Vladimir, há situações, na realidade, na vida real, em que eu diminuo o meu chão de fábrica, né? Ou seja, diminuo a minha quantidade de produção, recuo na produção e o meu custo fixo aumenta, sim. Vamos imaginar que vocês estavam prevendo, nesse caso aí, produzir 12 mil unidades monetárias, né? Estavam produzindo 9. Vamos imaginar. Estava produzindo 9, vou projetar 12 mil. Para isso, vocês anexaram um novo terreno. O que esse novo terreno representa para vocês? Vão ter mais um custo fixo. Ele é bem de capital, mas vocês vão ter o quê? Imposto sobre ele, vocês vão ter todo um gasto fixo sobre aquele terreno. O que significa isso? Aumento de custo fixo. Então, eu posso sim aumentar o meu custo fixo na unidade de tempo, posso. Ele pode variar para mais ou até para menos, mas nesse caso variou para mais, desfavoravelmente, pese a redução da minha quantidade produzida. Então, essas observações têm que ficar muito claras, tá? Nem sempre uma variação desfavorável na minha produção vai ser acompanhada, por exemplo, com uma variação negativa ou, por exemplo, nenhuma variação no meu custo fixo. Pode acontecer, para mais, para menos, ok? Olha só, então uma vez reconhecido esses senões, né, essas importantes variações, favorável, desfavorável, queda no nível de produção, eu tenho uma expectativa, a gente começa agora a trabalhar com, de fato, o orçamento flexível. Não só o orçamento estático, portanto, o orçamento operacional, né, aquele de 9 etapas, e o que aconteceu de realidade, mas começamos a entrar no universo do flexível. Então, a primeira etapa é identificar a quantidade real de produção. Sabemos, então, que a ideia era produzir 12, a quantidade real de produção é 10 mil unidades. Segunda etapa é calcular o orçamento flexível para receitas com base no preço de venda e quantidade real de produção. Então, veja só, 10 mil, não são 12. Então, as receitas no orçamento flexível vão ser o quê? Preço, 120 por unidade, vezes 10 mil. Então, eu vou ter uma receita final de 1.200.000 unidades. A terceira etapa é calcular o orçamento flexível para os custos com base no custo variável orçado por unidade de produção. A quantidade real de produção e os custos fixos orçados. Veja que agora eu tenho que tomar
Cuidado, porque a quantidade é a quantidade real. Então veja aqui, quando eu monto o orçamento flexível, não é somente, o que muda não é somente os níveis de produção. Eu tenho que fazer uma junção. Eu vou ter que pegar alguns elementos do orçamento estático, eu vou pegar alguns elementos do orçamento real para compor o meu flexível. Vamos ver nessa tabela como é que fica isso. Então nós temos lá uma coluna das rúbricas, sempre vai acontecer isso, né? Então unidades vendidas, receita, custos, variáveis e fixos e lucro operacional, se for o caso. Gostaria de chamar a atenção para as duas próximas colunas, que mostra, primeiro, o custo variável por unidade. Veja que agora o custo variável em unidade dos materiais diretos é R$60 ou 60 unidades monetárias. Para a mão de obra, 16. E os custos indiretos de fabricação variáveis, 12. Olha só como é que eu compus o meu orçamento flexível. Qual é a base dele? Qual é a quantidade? Era as 12 mil do estático ou as 10 mil do real? Os 10 mil do real. Qual é a base dos meus custos variáveis? São os custos variáveis que eu encontro no real. Então, olha só, as receitas, 1.200.000 unidades monetárias. Material direto, vezes 10 mil, 600 mil. Mão de obra direta, 16 por 10, 160 mil. E por aí vai afora. Observe que, na última coluna, eu tenho lucro operacional de 44 mil. Então, veja, com essa tabela, eu estou compondo o quê? O orçamento flexível, mas eu não estou comprando ele com nenhuma situação. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Veja só, antes dessa tabela, nós tínhamos visto uma tabela anterior que nós tínhamos o orçamento estático, né? E o orçamento, o que estava real, o que aconteceu. Nós vimos as variações, eu discuti as variações com vocês, etc. Dali, o que eu tenho que fazer? Eu tinha que pegar a quantidade real e pegar o preço que foi estabelecido e encontrar a receita. Veja aqui, para montar o flexível, eu parto de quantidades reais e não de quantidades orçadas estáticas, né? Então vocês viram lá que no final eu vou ter um lucro operacional diferente do que eu vi no orçamento estático e no orçamento do que aconteceu realmente. Então o flexível, veja que eu consigo flexibilizar o meu nível de produção trazendo o meu orçamento para a realidade. Coisa que no estático eu não posso fazer. Então eu monto várias possibilidades, ou coloco 3, 4, 5 variações de quantidade, para chegar num orçamento próximo da realidade. É como se eu tivesse uma expectativa de receber, ao cabo de um ano, né, 5 mil unidades monetárias, mas eu não tenho certeza dessas 5. Então eu coloco o seguinte, olha, se acontecer 5... vai acontecer isso, isso, isso. Mas e se acontecer 4? E se acontecer 3? Então eu estou me cercando. O orçamento flexível, essa tabelinha mostra exatamente isso. Você veja que eu já peguei o que aconteceu na realidade, peguei os custos, fiz a multiplicação, vocês viram lá, né, os custos variáveis unitários, né, fixos, que eles são unitários fixos, né, multipliquei, me deu os custos variáveis, me deu uma margem de contribuição, lucro operacional. Qual é o próximo passo agora? Veja, orçamento estático, realidade, já tem uma quantidade flexível, agora eu coloco numa tabela conhecida como tabela gerencial de orçamento flexível e faço as comparações. E verifico agora, comparando um com o outro, quais foram as variações, se elas foram positivas ou negativas. Na linguagem orçamentária, é muito mais dito favorável variação, quando é positivo, ou uma variação desfavorável, quando ela é negativa. Vejamos em tela. Vocês estão vendo aí um relatório de desempenho gerencial do orçamento flexível. Nós temos, na realidade, 4 colunas e valores monetários e uma coluna de rúbricas. A coluna de rúbricas é a mesma lá atrás do orçamento estático, etc. Então nós temos as unidades vendidas. Veja só, então o que está acontecendo? No real, aconteceu o quê? 10 mil unidades, foi o que aconteceu. Lembra que o orçamento operacional era 12? É a coluna que vocês estão vendo ali, lá no cantinho, que eu chamo de coluna 3, 12 mil. E no flexível, olha só que bacana, eu estou prevendo 10 mil unidades de produção. Olha só, se o real foi 10 mil e o flexível é 10 mil, a variação não existe, não houve variação. Nas receitas vai haver variação, mas Vladimir, por que está havendo uma variação desfavorável para o meu orçamento flexível? Porque olha só, o preço empregado no real foi de 125 a unidade. Eu vendi 10, então 1.250.000. Mas o preço no flexível é de 120. Por isso que 1.250.000 menos 1.200.000 me deu uma variação desfavorável de 50 mil.
Os materiais diretos também tiveram variações desfavoráveis, assim como os custos variáveis. Isso eu expliquei para vocês porque os custos são fixos e não se alteram com o tempo. O problema que está acontecendo aqui é o seguinte: quando eu tenho o meu real em relação ao meu flexível, eu estou tendo um aumento no meu real porque eu estou tomando no meu flexível um custo variável diferente, que é por unidade diferente do real. Observe o seguinte, o custo fixo também variou de 276 mil para 285, que me dá uma variação desfavorável. A minha contribuição, veja, ela teve, do flexível em relação ao real, houve uma queda. Se houve uma queda, eu teria uma variação favorável. Por que é favorável, Vladimir? Porque eu faço ao contrário. Agora eu olho de 299 para 900 para um orçamento flexível, então eu superestimei. Então, favoravelmente, eu superestimei. O meu lucro operacional em relação ao flexível, eu tenho duas leituras ali. Real em relação ao flexível. Então, o real foi 14.900, o flexível 44 mil. Então houve queda, mas Vladimir, você considera ele favorável, porque eu estou superestimando. Então no meu flexível eu posso fazer isso, eu posso superestimar o meu lucro, que é em função do quê? Dos custos variáveis. A outra coluna é o orçamento operacional ou orçamento estático, que é de 12 mil. Aí eu comparo com o quê? Com a coluna que eu chamo de flexível em relação ao orçado. Então eu tenho lá, primeiro, uma variação desfavorável de 12 mil, eu tenho uma variação favorável e todas elas, com exceção do meu lucro operacional, vão ser desfavoráveis. Por quê? De novo, o custo variável por unidade de tempo ou unidade de produção. Pessoal, nessa tabela de gerenciamento, né, do orçamento flexível, algumas considerações importantes nós devemos fazer. A primeira delas é o seguinte: vocês vejam que o real foi 10 mil unidades vendidas, que aconteceram, produzidas. Veja que no flexível eu faço a mesma previsão. Mas, Vladimir, se eu faço a mesma previsão de 10 mil unidades que aconteceram no real e 10 mil no flexível, por que a minha receita é diferente? Simples. Porque a minha previsão de venda, o meu preço de venda que aconteceu efetivamente foi de 125 por unidade e não de 120 orçado no meu flexível. Então, olha só, por isso que quando eu comparo o flexível com o real, curiosamente, ele está muito mais próximo, né, a variação desfavorável, favorável, nos campos dos custos variáveis, dos custos fixos, do que quando eu comparo, por exemplo, um orçado com o real. Quando eu comparo um orçado, e quando eu digo orçado operacional estático, com flexível. O que você quer dizer com isso? Que essas variações desfavoráveis que nós estamos vendo, nós temos dois campos, favorável e desfavorável. Um que compara lá o flexível com o real e o outro que compara o estático com o flexível. Quando eu faço essas duas comparações, o que parece para você mais próximo? Muito mais próximo vai ser o flexível com o real do que o orçado com o real ou, se vocês quiserem, se preferirem, com o flexível, que eu posso fazer também. Por que isso acontece? De novo, porque o flexível me possibilita aproximar as quantidades orçadas a níveis de produção múltiplos, ao passo que o estático não me possibilita isso. Por isso que as minhas variações, vamos dizer assim, entre aspas, né, serão mais positivas. A gente não se usa muito isso em orçamento, é muito mais favorável ou mais desfavorável, mas elas serão variações mais positivas, né, no orçamento flexível do que no orçamento estático. Em função do quê? Em função dessa aproximação que eu tenho, dessa possibilidade de segmentar níveis de produção. Uma explicação é essa. A outra explicação é nós observarmos duas variáveis importantes aí: preço de venda e o custo variável por unidade. Observe que, num orçamento, o custo variável por unidade é 95 e no outro é 88. Se eu mantiver, né, o 95 como fixo e o 88 como fixo e aumentar quantidades, é lógico que esse, que é custo variável por unidade fixo, 95, vai fazer com que eu aumente o meu custo variável total e o meu lucro operacional diminua. É o que aconteceu. Se eu mantenho a mesma quantidade produzida e diminuo o meu custo variável, como aconteceu aí, de 95 para 88, o que vai acontecer? O meu custo variável por unidade diminui. Logo, o meu lucro operacional vai ser maior. Então, essa é a segunda explicação. Eu posso pensar a nível de preço? Posso. Faz parte da primeira explicação. Eu tinha uma expectativa de vender a 125, né?
ou de 120, e a realidade mostrou-se outra. Eu tive que aumentar meu nível de produção, que foi para 125. Então, 125 vezes 10 mil unidades monetárias, 10 mil unidades produzidas, que vocês viram ali, me deu 1.250.000. Ao passo que eu fiz uma previsão de orçamento flexível de 120, que me dá 1.200.000. No final das contas, mesmo assim, havendo essa diferença entre 95 de custo variável por unidade para 88, custo variável por unidade, ser uma diferença um pouco até grande, longa, é mais próximo e é mais positivo eu trabalhar com orçamento flexível do que com o orçamento estático. O orçamento estático não me possibilita eu fazer esse entrosamento, né, entre quantidades, entre custos, avaliar, ajustar. O orçamento estático é aquilo, se eu errar, eu vou errar muito longe. No flexível, vou errar, não tenha nem dúvida. Mas o erro, eu tenho como ajustar rapidamente. Pessoal, como considerações finais, e encerrando essa aula, é importante notar o seguinte, que no universo orçamentário, né, nós conhecemos, né, e é preciso reconhecer isso, que existe um orçamento de caixa que faz a previsão de entradas e saídas, existe um orçamento de capital, vai estimar até que ponto é vantajoso eu comprar uma máquina e de que forma eu vou comprar essa máquina, linha de produção, etc. Existe um orçamento operacional, que é o orçamento estático, que tantos falamos hoje, né? Esse orçamento estático compreende 9 etapas, é amplamente empregado, mas existe um, que é o orçamento flexível, que é a possibilidade que nós vimos hoje de transformar um orçamento estático, portanto, que prevê um nível ou um padrão de atividade, para vários padrões de atividade. Então é assim, vocês que forem trabalhar com essa administração financeira orçamentária, procurem sempre fazer esses passos. Faz o orçamento operacional mãe, né, o gerencial, estático, e depois começa a flexibilizar. É trabalhoso? É. Mas pelo menos na hora de vocês confrontarem com a realidade, as variações, vamos dizer assim, elas serão mais positivas. Vocês vão ter menos variações desfavoráveis e vão ter mais variações favoráveis. Passamos agora às dicas de estudo. Então, pessoal, como dicas de estudo, eu separei 2 obras, tá? 2 obras de contabilidade de custos, tá? De custos industriais. A primeira obra é do Roy Green, né? Datar e Foster. Então, uma obra muito boa, extensa, só que essa obra é dividida em 2 grandes volumes. Então, separa só o volume 1, para aqueles que querem se dedicar um pouquinho mais a essa questão, essa discussão de orçamento flexível. E aqueles que querem discutir isso, querem entender um pouquinho mais, eu indico o capítulo 7 e o capítulo 8 dessa obra de contabilidade de custo do Roy Green, Datar e Foster. A outra obra é a obra do Michael Meyer, Contabilidade de Custos. Só o capítulo 8 é o suficiente, ele é bem limpinho, tranquilo, fácil de ler. Isso tudo para quem quer se dedicar um pouquinho mais ao orçamento flexível. Bons estudos, forte abraço.